Amós não era sacerdote, nem profeta de ofício. Era um homem simples do campo, um criador de ovelhas e cultivador de sicômoros. Vivia em Tecoa, uma pequena aldeia em Judá. Mas Deus o chamou, arrancou-o da rotina pacata e lançou-o em uma missão desafiadora: anunciar a palavra de Deus à nação de Israel. Imagine a surpresa de Amós. Ele, um homem comum, escolhido para falar em nome do Altíssimo. Deus não vê como o homem vê. Ele não se impressiona com títulos ou aparências. O Senhor busca corações humildes, dispostos a obedecer à sua voz. E foi em um pastor de ovelhas que ele encontrou um porta-voz corajoso e fiel. Amós aceitou o chamado e partiu para o norte, carregando consigo uma mensagem urgente e poderosa. Uma mensagem que abalaria as estruturas do reino de Israel e ecoaria através dos séculos, chegando até nós. Israel vivia um período de aparente prosperidade. O comércio florescia, os celeiros transbordavam e as artes e a cultura estavam em ascensão. As pessoas se vestiam com roupas finas, adornavam-se com joias e participavam de festas suntuosas. Parecia que a bênção de Deus repousava sobre a nação. Mas por trás da fachada de riqueza e ostentação, escondia-se uma realidade sombria. A injustiça social corroía o tecido da sociedade. Os ricos oprimiam os pobres. A corrupção graçava entre os líderes e o povo se afastava cada vez mais de Deus. A religião, outrora um farol de esperança e justiça, havia se tornado um ritual vazio, uma casca sem conteúdo. Os israelitas frequentavam os templos, ofereciam sacrifícios e celebravam as festas religiosas, mas seus corações estavam longe de Deus. A idolatria, a imoralidade e a ganância contaminavam a vida social e religiosa. A prosperidade material havia cegado os olhos do povo para a miséria espiritual que os afligia. A mensagem de Amós era um alerta contundente contra a hipocrisia e a negligência espiritual. Amós, com a voz embargada pela indignação divina, começou a denunciar os pecados de Israel. Ele não poupou palavras, nem temeu oposição. Sua mensagem era como um raio cortando o céu sereno, como um trovão quebrando o silêncio complacente. Primeiro, Amós apontou o dedo para as nações vizinhas: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon e Moabe. Ele enumerou seus crimes, suas crueldades e sua idolatria. A mensagem era clara: Deus não tolera a injustiça, e o julgamento viria sobre todos os que se rebelassem contra ele. Mas o foco principal da mensagem de Amós era Israel. Ele acusou o povo de ter se desviado dos caminhos do Senhor, de ter se corrompido pela riqueza e pela injustiça. Ele denunciou a opressão dos pobres, a corrupção nos tribunais, a exploração dos necessitados e a hipocrisia religiosa. Amós advertiu que o juízo de Deus se aproximava como um leão feroz, pronto para atacar sua presa. Para ilustrar a severidade do juízo divino, Deus concedeu a Amós uma série de visões aterradoras. Na primeira visão, Amós viu um enxame de gafanhotos devorando plantações, simbolizando a devastação econômica que se abateria sobre Israel. A segunda visão mostrava um fogo consumidor, representando a guerra e a destruição que assolariam o país. A terceira visão apresentava Deus com um prumo na mão, medindo a retidão de Israel e constatando sua inclinação para o pecado. A mensagem era clara: Israel estava fora de prumo, desviado dos caminhos de Deus, e precisava ser corrigido. A quarta e última visão mostrava um cesto de frutas maduras, prestes a apodrecer. Deus explicou a Amós que, assim como as frutas maduras estão próximas da decomposição, o tempo de Israel estava se esgotando. O fim se aproximava e, com ele, o juízo divino. As visões de Amós eram um chamado urgente ao arrependimento, um alerta de que o tempo para a mudança estava se esgotando.
Deus, em sua infinita misericórdia, ainda oferecia a Israel uma oportunidade de se voltar para ele e evitar a catástrofe iminente. Virão dias, declara o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Essa é, sem dúvida, uma das advertências mais contundentes do livro de Amós. Ele predisse um tempo em que a palavra de Deus seria rara, escassa, como água no deserto. Um tempo em que as pessoas buscariam ansiosamente por orientação, por direção, por uma palavra de esperança, mas não a encontrariam. Essa fome espiritual não se limitaria à falta de pregadores ou de Bíblias. Seria uma fome de ouvir e obedecer à vontade de Deus. Uma fome de justiça, de retidão, de santidade. Uma fome que, sinceramente, somente Deus poderia saciar. Será que essa profecia se cumpre em nossos dias? Vivemos em uma época de informações abundantes. Temos acesso a uma quantidade infinita de dados, opiniões, crenças e filosofias. Mas, paradoxalmente, essa overdose de informação muitas vezes nos afasta da verdade. A fome da palavra de Deus é um sintoma de uma doença espiritual mais profunda, a surdez espiritual. O povo de Israel, apesar de frequentar os templos e oferecer sacrifícios, havia se tornado surdo à voz de Deus. Eles se acostumaram com os ritos religiosos, mas seus corações estavam endurecidos. Não ouviam mais o clamor dos pobres, o choro dos oprimidos, o clamor da justiça. E quando Deus se cala, é hora de temer. O silêncio de Deus é um sinal de alerta, um prenúncio de juízo. É um tempo de introspecção, de autoanálise, de buscar a face de Deus com sinceridade e arrependimento. É um tempo de silenciar as vozes do mundo e sintonizar nossos corações com a frequência do céu. É no silêncio que Deus fala conosco de forma mais profunda, confrontando nossos pecados, expondo nossas motivações e nos conduzindo ao arrependimento e à mudança. A mensagem de Amós não era apenas de julgamento, mas também de esperança. Deus, em sua infinita misericórdia, prometia restauração para aqueles que se arrependessem de seus pecados e se voltassem para Ele. Ele prometeu levantar o tabernáculo de Davi que estava caído, reconstruí-lo como nos dias antigos e restaurá-lo para que o restante dos homens buscasse o Senhor. Essa promessa apontava para um futuro glorioso, um tempo em que a justiça e a paz reinariam sobre a terra, um tempo em que Deus restauraria a sorte do seu povo, sararia suas feridas e os faria habitar em segurança. Uma promessa que se cumpriria plenamente em Jesus Cristo, o descendente de Davi que veio trazer salvação e restauração a todos os que nele creem. A mensagem de Amós, embora dirigida a Israel há mais de 2.700 anos, ainda é atual e relevante para nós hoje. Ela nos desafia a examinar nossas vidas à luz da palavra de Deus e a confrontar a hipocrisia, a injustiça e a apatia espiritual que podem estar presentes em nossos corações e em nossa sociedade. Estamos realmente buscando a Deus com sinceridade ou nos contentamos com uma religiosidade superficial, vazia de poder e de justiça? Estamos dispostos a ouvir a voz de Deus, mesmo quando ela nos confronta, nos incomoda, nos tira da nossa zona de conforto? Estamos preparados para sermos agentes de transformação em um mundo marcado pela injustiça, pela opressão e pela indiferença? Amós nos convida a uma profunda reflexão e a uma resposta decisiva. A escolha é nossa. Continuaremos a ignorar os apelos de Deus, contentando-nos com uma fé superficial e egoísta? Ou nos renderemos ao seu amor e à sua justiça, permitindo que Ele nos transforme em pessoas segundo o seu coração? Diante do espelho da palavra de Deus, qual será a nossa resposta? Estamos preparados para o encontro com o juiz de toda a terra?